E ele observava muitas pessoas, então ele sempre enxergava aspectos da personalidade, ou do gesto, ou da relação das pessoas com o outro, assim, e ele pontuava. Então é isso, eu acho que isso é a energia, isso são porque ele era um homem luminoso, porque ele emanava essa energia e sintonizava, buscava fortalecer essas energias positivas no outro, porque ninguém é totalmente. Tem pessoas que são mais fechadas, estão mais sombrias, mas elas têm, óbvio, que uma luz dentro delas. E cabia a ele, como, né, é, orientador e como professor, fortalecer a criança e puxar a energia solar que as pessoas possuíam. Então, isso é que eu acho que foi, e que, de uma certa forma, o meu tio também aprendeu com ele, né? E faz parte da escola também da minha família, ou pelo menos até, né, o que eu observei, o Hollis, por exemplo, ele, dos meus irmãos, eu acho que ele foi o que potencializou e o que possuía mais essa capacidade e essa luz, né? Talvez você perguntou qual é o mais parecido com meu pai. Eu acho que, nesse sentido, assim, de pensar coletivamente, de ter um coração e uma alma aberta para o outro e de compreender o seu lugar dentro dessa coletividade, dessa tribo, foi o Hollis. A vida dele foi pautada em busca, as escolhas foram feitas considerando o lugar dele dentro dessa comunidade, né? Para perpetuar e manter o interesse das gerações mais novas no jiu-jitsu e dar um sentido de identidade para essa geração. Para os mais jovens, ele saía da academia dele em Copacabana, ia a Santa Teresa buscar o sobrinho, que tinha 7 anos de idade, ou 8 anos de idade, e não tinha como treinar. Então, ele ia lá buscá-lo e levava para a academia. É uma disponibilidade, ao mesmo tempo, ele fazia isso com o Carlos Niemeyer, que tinha já 60 e tantos anos, e que muitas vezes morava em São Conrado e estava preguiçoso, indisposto para ir para a academia. Ele saía de Copacabana e ia buscar o Carlos, o aluno, para levar para Copacabana. Então, ele tinha esse despojamento e essa entrega, né? Essa liberdade, esse espaço na vida dele para poder se dar ao outro. Entende? Então, isso é muito bonito. Isso são valores assim que a gente tem que ficar lembrando. E essas pessoas, elas têm que serem lembradas porque são referências humanas, né? E a gente está precisando assim fortalecer os aspectos da generosidade, da bondade, da entrega, do respeito, da sensibilidade, da consideração, da educação, do tratamento, né, gentil. Então, isso eu acho que dentro a minha família tem isso. É importante chamar atenção para as pessoas que exerceram e exercem esse papel, né? Porque isso é o legado do meu pai. Eu considero o legado dele, isso como parte do legado dele. Porque ele era assim. O meu pai, ele pensava coletivamente. Ele É, tá... oh, desculpa te interrompi, pode continuar. Não, isso, assim, então me perguntou e eu acho que para mim, assim, eu não tinha, ele teve, eu colhi vários relatos de fenômenos, né? Isso, da minha irmã dizer que ele mudava a estação de rádio com pensamento, que ele. Eu acho até a própria forma dele exercer a medicina, ele tinha uma percepção tão profunda do outro que fazia parte, ele era um homem empírico, né?
Ele era sensitivo, então ele já captava a energia, ele já enxergava além do que o primeiro plano da visão permite, normalmente, que as pessoas comuns enxerguem, né? Ele ia num olhar além sempre. Ele era um sensitivo, ele enxergava a trajetória das pessoas, o caminho, ele conseguia perceber a direção da energia, a energia daquela pessoa apontava. Então, isso tudo ele considerava, era tudo quando fazia um comentário ou quando ele decidia alguma coisa, essas decisões e as observações, elas eram formadas por toda essa diversidade, por toda essa sutileza e subjetividade que ele considerava, né? Percebia e considerava. Então, isso tornava ele uma pessoa muito sábia, muito além, né, do que normalmente as pessoas alcançam. Como terapeuta, como naturopata, porque ao longo da vida ele pesquisou sobre alimentação, sobre ervas medicinais, e aos 73 anos ele começou uma profissão nova como naturopata. Ele sustentou durante 10 anos, 15 anos, a família tratando e curando pessoas, como médico naturopata, autodidata. Então, isso é importante, assim, para as pessoas terem a dimensão, né, dessa pessoa, assim, da potência do meu pai como ser humano, né? Então, agora, é óbvio que dentro de uma família, às vezes, os filhos, eles estão tão colados, né, assim, ficam tão colados aos pais e para cortar o cordão umbilical, para desenvolverem a sua própria personalidade, tem às vezes, até uma negação, uma cegueira, isso é compreensível, né? Nem sempre os filhos, a gente consegue passar para os filhos o que a gente gostaria, ou eles conseguem enxergar e captar o que deveriam. Só com o tempo é que eles precisam desse tempo para poder, muitas vezes, compreender e enxergar, de fato, quem são os pais, né?